Olá! Nessa edição do IC Brasil, converso com Sérgio Lazzarini, que é professor titular do INSPER, uma das mais reconhecidas instituições de ensino superior do Brasil. Sérgio é mestre em administração pela Universidade de São Paulo e PhD em administração pela Washington University. Confira. Já virou um hábito se dizer que esta é a pior recessão que o Brasil já teve. O que torna essa crise tão contundente, tão diferente das outras? Estamos passando por uma espécie de uma transição, de um ponto de potencial inflexão, porque, por um lado, a gente está reforçando nossas instituições de controle e, ao mesmo tempo, nós estamos tentando retomar crescimento. Então, nós temos alguns conflitos do tipo, algumas empresas estão sendo pegas em escândalos de corrupção e, ao mesmo tempo, estão sendo punidas, o que é uma coisa boa para a economia. Por outro lado, também traz uma dificuldade de você retomar de novo o parque produtivo e retomar relações empresariais que antes estavam acostumados numa lógica muito dependente do Estado, que agora tem que mudar. Então a gente tem, no fundo, a gente está numa necessidade de transição e num ajuste que não é fácil. Vai depender de uma série de dinâmicas complicadas que vão acontecer ao longo dos anos, né? Então, todo esse processo de você efetivamente monitorar um pouco mais essas relações público-privadas e até fazer punições. Por exemplo, nós vamos ter eleições em 2018, como é que vão ser os novos congressistas? Eles vão querer apoiar esta agenda ou não? Além da agenda de combate à corrupção, nós temos a agenda de ajuste fiscal, ou seja, restringir privilégios, restringir gastos excessivos. Essa é ainda mais difícil, tá certo? E se você não atacar este problema, você também não ataca o problema da corrupção, porque ele está intimamente ligado a alguns benefícios ou privilégios que certos grupos têm. Os investimentos atualmente estão muito fracos, porque empresariados, atores econômicos estão esperando para pelo menos desanuviar um pouco o que vai acontecendo. Nível UTI. Então, uma coisa é você ter um estado grande, sei lá, países nórdicos, que ele é basicamente efetivo no seu apoio à população, nos serviços públicos que ele entrega. Outra coisa é você ter um estado muito grande como o brasileiro, que ele é totalmente não efetivo. Ele cresce a cada ano, ele custa a cada ano e as entregas efetivas para a população deixam a desejar. O debate nesse campo é muito pobre. Tá? Você tem essencialmente uma polarização, como sempre, aqueles que dizem, olha, nós estamos desmontando as estruturas de apoio estatal que nós tínhamos no passado e nós temos que resgatar o ativismo do Estado. Outras pessoas dizem, privatiza tudo, se livra das estatais. São posições radicais que não refletem a real necessidade da economia brasileira. Então, assim, esse tipo de debate mais refinado você não encontra atualmente aqui no Brasil e por uma razão simples. As respostas fáceis são mais fáceis de serem ditas e discutidas. Ao longo dos anos, nós reforçamos nossas instituições de controle. Tá certo? Então, o Brasil ele tem um patamar que eu, pelo menos, considero que é diferente de outros países que são os nossos pares. Rússia, né, todos conhecemos. China nenhuma democracia é. Turquia indo mais para o autoritarismo. O problema é que tem vários outros problemas, tem várias outras questões que nos acometem, né? E essa própria trajetória de melhoria institucional, de punições, etc., ele começa a trazer seus paradoxos. De repente você tem exageros de um lado, né? Assim, excessos de controle, punições que são feitas, vamos dizer assim, sem a devida informação sólida, assim por diante. A gente espera que essa tendência de melhoria continue, mas é um aprendizado e pode descambar pela própria pressão de grupos de interesse, né, que vão ser afetados por tudo isso. Vai depender de uma série de fatores, tá? Então, por exemplo, o fato de nós sermos uma democracia, um sistema judicial mais independente,
que até as pessoas criticam por ser muito, de repente, muito independente, uma mídia independente. Então, assim, você tem coisas que são destacadas no Brasil. Por outro lado, nós temos vários problemas. A nossa educação, né, o nosso sistema educacional, que a gente não consegue melhorar de uma forma substancial, causa um grande problema de capital humano. E produtividade, por exemplo, é algo que atrai as empresas. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma perda da participação da indústria no PIB nacional. Como é que o senhor considera esse panorama? A substituição é mais para serviços, tá? A indústria, a fronteira entre indústria e serviços tem se tornado cada vez mais tênue. A indústria tem na verdade, se tornado até uma indústria de serviços, um setor de serviços. Você não pode falar assim, como a gente ouve várias vezes. Olha, a indústria está perdendo participação, vamos proteger a indústria ou reforçar a indústria, porque é aí que efetivamente tem maior produtividade e assim por diante. Não necessariamente. A produtividade da indústria não cresceu e até caiu ao longo dos anos. Você pode ter ganhos maciços de produtividade no setor de serviços. O que aconteceu nos Estados Unidos, diga-se de passagem, né? Com grandes redes varejistas, por exemplo, que incorporaram tecnologias de informação e assim por diante. Você pode ter tecnologia relevante aí ajudando em ganhos de produtividade. E, obviamente, as tecnologias que já existem no exterior podem vir aqui. Você pode ter aplicativos de transporte público, por exemplo, que podem dar ganhos de produtividade e bem-estar muito grandes. Então, é questão de continuar esse esforço, atrair essas empresas nacionais ou internacionais e continuar sintonizado nisso. Obrigado, professor Sérgio Lazzarini. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.